momento, inflação brasileira. Inflação sobe 0,28 em novembro, cebola, batata e arroz mais caros, mas nos últimos 12 meses a gente teve redução. A inflação acumulada no país é de 4,04 e nos últimos 12 meses de 4,68%. E o índice em novembro ficou em 0,28. No mês anterior, o índice havia registrado uma alta de 0,24, então teve uma variação muito pouca de 0,04 ponto percentual. No IPCA de novembro, 6 dos 9 grupos de produtos e serviços tiveram alta. O destaque foi para os grupos de alimentação e bebida, que teve uma variação maior, mas menos de 1%, uma variação de 0,63%. O grupo já vinha tido uma alta também em outubro. Segundo o gerente do IPCA, André Almeida, temperaturas mais altas e o maior volume de chuvas influenciaram a colheita dos alimentos no país. Então, tem alimentos que sofreram e são mais sensíveis a isso, no caso, os tubérculos, os legumes e também as hortaliças. A cebola, batata, arroz e carne tiveram as maiores altas. Os índices pressionaram a variação. No entanto, existe uma queda no acumulado do ano, né? Aqui a gente tem a lista dos alimentos e também dos itens com maior destaque no IPCA desse mês. A energia elétrica fechou o mês também com uma alta em relação ao mês anterior e passagens aéreas continuam pressionando também o índice para cima. O Sakamoto, enquanto conversava com a gente, já até escreveu e falou do churrasquinho. Olha só, o churrasco sob Lula, o preço da picanha caiu 13% e da cerveja 5%. O presidente Lula vai conseguir entregar o ano com a promessa dele, da picanha mais barata e da cerveja também, ô Sakamoto? Já dá para cravar isso? Depende, Fabiola, se a pessoa no churrasco beber mais do que comer, não, né? Agora, se você comer, porque como a picanha, o peso da picanha e da carne é maior no churrasco do que da bebida, né? Então, você vai pegar uma queda do acumulado de 13% na picanha, 11,75 na alcatra, 12,53 na costela, né? Que são três cortes famosos do churrasco, você reduz bastante o preço do churrasco. Agora, se você não for de entornar todo o barril, né, e pegar tomar uma cervejinha só e não o engradado, né, aí a cerveja aumentou 5%, né, então não vai ser feroz nesse sentido. Aí já aproveitando, Fabiola, é interessante porque eu fiz essa conexão, eu estou acompanhando nos últimos meses essa conexão, porque foi o indicador que o Lula deu, né, falou, olha, no final vai ser mais barato o churrasco de picanha de cerveja para o trabalhador. A picanha realmente caiu significativamente, as carnes caíram significativamente, ele deu sorte, tem uma questão de sorte também com relação à questão de exportação, da quantidade de carne que ficou internamente, de uma série de processos, mas o fato, no final das contas, é que caiu aqui, né? E aí a alimentação em domicílio, na qual o churrasco acaba, esse churrasco em casa acaba se inserindo, caiu desde o começo do ano 1,83%. A inflação subiu 4,04%, né, no ano, 0,28% em novembro, mas a alimentação em domicílio caiu 1,83%. A população sentiu, ainda que pouco, né? Mas a população sentiu. Subiu cebola, subiu arroz, caiu feijão, e aí vai demandando de acordo com cada situação. Na época, né, essa promessa do Lula incomodou bastante o Bolsonaro porque pegou tração com as classes mais populares, né? E aí o Bolsonaro falou que era conversa mole e falou que, olha, é mentira do Lula porque não tem filé mignon para todo mundo. Foi a frase do Bolsonaro. Ironicamente, Fabiola, o filé mignon caiu 10,79% desde o começo do ano. Josias, como é que você. A gente está para o encerramento do ano, ainda vamos aguardar. Essa aí é de novembro, fechamento de novembro, né? Ainda tem a conclusão de dezembro, mas a gente já vai fazendo os balanços. Você acha que Lula cumpriu a promessa dele do churrasco, que o brasileiro poderia comer o seu churrasco com um pouco mais de tranquilidade? Como é que você vê o andamento? Você acabou de falar sobre Fernando Haddad, que em meio a tantas dificuldades conseguiu realizar coisas importantes para o Brasil. A gente vai encerrando o ano com uma economia maior. O que representa essa inflação? Fabiola, no caso da inflação, o miolo da picanha se chama meta da inflação. A meta da inflação no Brasil é 3,5% e há uma margem de
de erro ali, que é admitida e tal, e o teto máximo admitido, ainda dentro da meta, é de 4,75%. 4,75%. Nós temos agora, você apresentou os números aí, tivemos o índice de novembro, inflação de 0,28%. Em 12 meses, chegou a 4,68%, menos do que o teto, a margem da meta de inflação de 4,75%. E no acumulado do ano, está mais baixo ainda, 4,04%. Significa dizer, Fabíola, que nós vamos fechar o ano com a inflação dentro da meta, algo que não acontecia há 2 anos. Há 2 anos que o presidente do Banco Central, por força de lei, é obrigado a escrever uma cartinha, como um aluno reprovado, escreveu uma cartinha se justificando ao Congresso Nacional e às autoridades da República por que a meta não foi cumprida, explicando as razões. Muito provavelmente o Roberto Campos Neto vai ser dispensado da redação dessa cartinha no início do próximo ano, porque o Brasil deve fechar o ano com a meta da inflação cumprida. A inflação vai estar dentro da meta. Isso não é pouca coisa. De fato, não é pouca coisa. É um grande feito. E nós estamos agora às voltas com um questionamento. Veja a que ponto chegamos. O PT está questionando o trabalho que é feito pelo Fernando Haddad. Então, a política de responsabilidade fiscal que o ministro Fernando Haddad tenta conduzir é classificada, foi batizada agora no final de semana, em documento oficial do PT de austericídio fiscal, como se a equipe econômica, a equipe do Ministério da Fazenda, estivesse submetendo o governo a um suicídio. O argumento que foi expressado pela presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, é o de que ou o governo tem dinheiro para gastar, ou o Lula pode até sofrer um impeachment do Congresso. Esse Congresso engole a gente, foi o que disse a Gleisi Hoffmann. E o PT defende o afastamento do Roberto Campos Neto. Enfim, é uma coisa que está na lei. O Roberto Campos foi indicado pelo Bolsonaro, agora a lei prevê que ele tem um mandato que não coincide com o do presidente. O Banco Central tem autonomia porque a lei assim dispôs. O Lula podia mudar isso, mandou uma lei para o Congresso, mas o PT, o governo, não tem maioria para aprovar isso. Então você fica brigando com a realidade num momento em que o seu ministro da Fazenda, o companheiro Fernando Haddad, filiado ao Partido dos Trabalhadores, ex-candidato à presidência da República, quando o Lula não podia se candidatar, este personagem, dirigindo o Ministério da Fazenda, tendo resultados positivos a exibir, está sendo torpedeado pelo seu próprio partido. Então não dá para entender, Fabíola. Agora, de fato, embora a inflação de alimentos, que vinha se comportando muito bem durante todo o ano, houve deflação em relação à inflação da alimentação no domicílio, houve deflação nesse quesito. Agora subiu um pouco, mas isso não tirou a inflação de dentro da meta. Então, de fato, o ministro Fernando Haddad tem o que comemorar. E ele não teria feito isso se o Banco Central não tivesse feito a política de juros que fez no início do ano. Agora, tendo obtido as condições para baixar os juros, está baixando os juros, menos do que seria desejável, mas está baixando, as taxas estão caindo, devem cair um pouco mais antes do final do ano. Enfim, o resultado econômico está aparecendo. É incompreensível que o partido do governo, o partido do ministro, o partido do presidente da República ataque o resultado do desempenho da pasta da Fazenda. Impressionante o que está acontecendo. Agora, esse dado da inflação, embora menos benfazejo do que o que ocorreu nos meses anteriores, não retirou a inflação da meta. E pelo andar da carruagem, o ano vai fechar dentro da meta, o que não ocorria há 2 anos. Isso não é pouca coisa, Fabio.